meu nome é Marcela, eu sou residente de terapia intensiva do Hospital Infantil João Paulo II e eu estou rodando aqui no estágio do Júlia Kubitschek. Eu vou apresentar um artigo hoje, ele é sobre avaliação da prontidão para intubação, é uma pontuação para avaliar a sedação neonatal antes da intubação. A intubação é um procedimento frequente nas unidades de terapia intensiva neonatal. O uso da pré-medicação antes da intubação, ele pode prevenir eventos adversos, além de reduzir a duração e o número de tentativas necessárias para a intubação bem-sucedida, prevenindo também lesões traumáticas das vias aéreas. A pré-medicação, ela objetiva alcançar um nível de sedação para facilitar o procedimento da intubação. A intubação, em teoria, ela não deve ser iniciada até que tenha um bom nível de sedação do RN. Não existe ainda uma definição sobre o nível alvo de sedação e a avaliação da sedação é muitas vezes subjetiva e varia bastante entre médicos. A literatura ela não fornece ferramentas validadas para avaliar o nível de sedação da pré-intubação. Esse artigo de Nallers, ele avaliou o efeito do metoxital na sedação, relaxamento e sono. Metoxital é um anestésico. O nível de sedação, então, que eles avaliaram era a resposta motora a um estímulo firme, que era esfregar o calcanhar do RN, o relaxamento e o sono. A resposta motora ficou como se move-se espontaneamente, move-se quando tocado, move-se quando estimulado e nenhuma reação ao estímulo. O relaxamento do tônus muscular, foi avaliado o tônus muscular de braços e pernas. Então, ele poderia ser classificado como hipotônico, levemente hipotônico, tônus normal e hipertônico. Em relação ao sono, ele foi classificado como acordado, facilmente acordado e adormecido profundamente. Isso nesse artigo de Nallers, tá? E os resultados desse estudo mostraram que o nível de sedação, grau de relaxamento e grau do sono correlacionavam-se. E a partir desse estudo, considerou-se então que o estímulo firme poderia ser então uma boa pontuação para avaliar o nível de sedação na pré-intubação. E foi por isso, então, que foi acrescentado esse parâmetro no score de prontidão para intubação que a gente está avaliando nesse nosso artigo. O objetivo desse nosso artigo, então, é avaliar a utilidade de um score de prontidão de intubação através da análise do efeito de pré-medicação antes da intubação em recém-nascidos, correlacionando-se o score com a qualidade da intubação. Esse estudo, em relação à sua metodologia, é uma coorte observacional prospectiva de 2 centros, realizados em 2 UTIs neonatais na Holanda, um é Sophia Children's Hospital e o outro Centro Médico Máxima. O estudo foi realizado entre junho de 2015 e janeiro de 2017. Os critérios de inclusão foram uma intubação endotraqueal semi-eletiva, e apenas as primeiras tentativas e encontros. Eu vou definir melhor o que é tentativas e encontros no próximo slide. E os critérios de exclusão foram participação em outros estudos de pré-medicação. Esse projeto, Near for Kids, é um registro prospectivo multicêntrico para manejo de vias aéreas em unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. E o objetivo desse projeto é melhorar a prática avançada do manejo das vias aéreas para crianças criticamente doentes. Eu estou falando desse projeto porque o artigo usa justamente as definições dele para poder falar o que é um encontro e o que é uma tentativa de intubação orotraqueal. O encontro, então, eles definiram como tentativa de gerenciamento avançado de vias aéreas completo, incluindo intubação endotraqueal. Então, o encontro é quando tem a intubação. E a tentativa é uma única manobra avançada de vias aéreas, começando com a inserção do laringoscópio na boca do paciente e terminando quando o dispositivo é removido. Então, a tentativa não necessariamente aconteceu a intubação, aconteceu a laringoscopia. A medicação que foi usada nesse estudo para a pré-medicação, para a sedação, foi o Propofol. Entre 1 e 2 mg por quilo. Ele foi administrado via EV, seguido por uma lavagem salina em 30 segundos. Imediatamente após o Propofol, o score foi avaliado a cada 30 segundos, esfregando firmemente o calcanhar dos pezinhos dos nenéns e graduando a reação motora a esse estímulo. Então, foi graduado entre 3 e 4
foi considerada uma sedação adequada para o procedimento de intubação. Portanto, foi realizada a tentativa e a intubação propriamente dita. E se o score era entre 1 ou 2, após 3 minutos, seria feita então uma dose adicional de Propofol e novamente uma lavagem com salina. E esse procedimento seria repetido até atingir o 3 e 4 para poder tentar a intubação. Quem intubou nesse estudo? Quais foram as pessoas que fizeram, né, o procedimento? Residentes de pediatria, especialistas em enfermagem neonatal, residentes de neonatologia e neonatologistas. O score, então, em relação à reação motora, era graduado como 1 e 2. 1, movimento espontâneo. 2, movimento à reação leve, ao estímulo leve. 3, movimento ao estímulo firme. E 4, sem movimento. A qualidade da intubação foi avaliada por um score padronizado, esse que está aqui embaixo, de Vib Morgensen. E o desfecho primário desse estudo foi o valor preditivo positivo de 3 e 4 na predição de boa qualidade de intubação. E a intubação de boa qualidade seria uma pontuação de menor ou igual a 2 em cada item desse score de Vib. Aí esse score leva em consideração a laringoscopia, se ela foi fácil, se ela foi difícil, as pregas vocais, se elas estavam abertas, fechadas, movimentando, se o paciente estava tossindo, se o paciente estava com a mandíbula relaxada ou se ele estava com movimentos ou não em membros. Os dados foram coletados em formulários padronizados de registro de intubação e o P foi considerado menor que foi considerado estatisticamente significativo, menor do que 0,05. Sobre os resultados, então. Foram elegíveis 115 pacientes para o estudo, mas aí foram excluídos 9% por conta dos critérios de exclusão, né, que eles já participavam em outros estudos. Então, 105, o N do estudo foi de 105, e desses, 85% foi considerado uma intubação de boa qualidade e 15% uma intubação de qualidade inadequada. Dos de qualidade adequada, eles tinham 63% tinham um score de 3 e 37% um score de 4, e das intubações inadequadas, 38% tinham um score de 3 e 62% um score de 4. Aí foi realizada uma análise univariada para buscar os fatores que poderiam explicar o porquê o score não pôde prever o nível de sedação durante a intubação em 15% da população. E aí eles olharam vários quesitos, assim, o sexo do paciente, a idade gestacional, o peso, a quantidade de doses de Propofol, as doses acumuladas de Propofol, mas nada disso teve diferença estatística, que o P foi sempre maior do que 0,05. Eles avaliaram também a função da pessoa que realizou a intubação, mas isso só foi registrado em 61 casos. Então, foi considerada uma boa intubação. Só lembrando que 61 casos é um N bem menor do que o total do estudo, né, de 105. Foi considerada uma boa intubação residente de pediatria em 24% dos casos, a enfermeira especialista em 36% dos casos, neonatologista em 9% residente de neonatologia em 9% dos casos e neonatologista em 31% dos casos. E uma intubação inaceitável foi feita pelo residente de pediatria em 50% dos casos, um enfermeiro especialista em 17% dos casos e neonatologista em 33% dos casos. Mas essas diferenças não foram estatisticamente significativas, até porque é um N bem pequeno. Então, sobre a discussão do artigo, a predição teve uma predição adequada da qualidade de intubação em 85% dos pacientes. Em 15% dos pacientes, o score não foi capaz de predizer adequadamente o nível de sedação durante o procedimento. Eles levantam algumas possibilidades do porquê. A fricção do calcanhar, então, é um estímulo um pouco fraco, bem mais fraco do que a introdução de um tubo endotraqueal ou naso, mas eles consideraram que um estímulo mais forte que isso seria até inadequado, né? Um estímulo doloroso desnecessário para ser feito, antiético, né? Para ser feito no RN. E eles consideraram também que a medicação que eles usaram por ser o Propofol, ela tem um curto período de ação que ela pode ter influenciado nisso. A conclusão, então, é que os autores acreditam que esse score, ele com valor preditivo positivo de 85%, torna adequado para a prática clínica, mas é necessário buscar métodos para melhorar ainda mais essa avaliação,
podendo ser valioso combinar o grau de relaxamento do músculo do paciente.